Deus. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1. Eu agradeceria se alguém arrumasse uns 2 tijolinhos para botar aqui, para eu não ficar assim na ponta do pé. Amém? Marcos, capítulo 1, versículo 1. Amém? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para resgate dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Pode sentar. Quando a pastora Meire me mandou mensagem ontem, pedindo para eu pregar e dizendo que era culto de missão, na hora eu até fiquei tranquila, pastora, porque eu sou ruim com o tempo, mas eu acho que faz uns 15 dias eu preguei sobre missão ali na Vila Aliança, e eu tinha uma outra pregação também que eu nunca preguei, né, que Deus me deu. Eu falei, vou lá pegar essa palavra, né, que é excelente, né, o Espírito Santo veio me dando, eu fui escrevendo e vou trazer. Só, pastora, que quando eu falei isso, Deus falou, não, escreve. Eu não tenho hábito de pregar com papel. Eu só vim escrevendo o que Deus estava me dando através da oração. E eu gostaria que hoje você dissesse para você o que Deus falou comigo primeiramente. Quem é você no campo missionário? Tem pessoas aqui que já sabem quem são. Não, eu sou, né, da área tal. Mas tem pessoas aqui que acham que não é missionário. Talvez porque não tenham uma carteirinha de missionário. E é essa palavra que Deus me trouxe hoje. A palavra de Deus, ela pode ser pregada, né? E eu particularmente gosto mais de pregar. Ela pode ser ensinada, que tem as pessoas que já têm o dom de ensinar. E ela também pode ser de diversas maneiras, evangelizada. Então hoje talvez você não vai me ver pregando. Eu vou estar explicando o que o Espírito Santo me deu. Amém? E o tema é: quem é você no campo missionário? Você sabe quem você é? Lá em Marcos, capítulo 1 e 8, onde eu li, nós vemos que Deus está falando de João Batista. O próprio Jesus, ele está dando testemunho de um homem que veio antes dele, mas que não é antes dele, porque Jesus é o primeiro, é o meio e é o fim, mas está falando que nasceu antes dele. Só que lá em Isaías 40, vem falando sobre esse homem, sobre João Batista, o anjo que Deus enviou para preparar o caminho para a vinda dele. E a palavra que Deus me deu é que você e eu somos o anjo que Deus está separando para preparar o caminho para a nova vinda dele. Aleluia. Deus me deu 10 tópicos que é necessário você entender para você compreender o teu chamado missionário.
Primeiro, o chamado é dar ouvidos ao chamado. Está em Marcos 1, 16, 18. Se você não fechou a Bíblia, continue com ela aberta que a gente vai estar lendo aqui, amém? E 1, 16, 18 está assim: e andando junto no mar da Galileia, viu Simão e André. Quem viu? Jesus viu. Simão e André. André é irmão de Simão, que é também conhecido como Pedro, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. Aqui Jesus está falando que viu duas pessoas, ou seja, você já foi visto por Deus. Mas ele não obriga Simão, que nós conhecemos como Pedro, apóstolo Pedro, a segui-lo. Ele vem, Nathalie, e fala: vem após mim, que eu os farei pescadores de homem. Se ele fala após, isso significa que ele vai andando. Quem quiser que o siga. O chamado, ele não pode ser pesado. Tem gente que fala: ai meu Deus, eu vou ter que ir para a igreja. Ai meu Deus, eu vou ter que louvar. Ai meu Deus, só de pensar que eu tenho que acordar 3 horas da manhã para a história que está obrigando. Isso é pesado. O fardo de Jesus, ele é leve. Se eu estou achando que o meu chamado é pesado, eu não sou obrigado a vir após ele. Porque Jesus, ele vai continuar chamando e andando. Segundo tópico: enquanto estamos fazendo a obra, Deus está cuidando da salvação da nossa família. Está em Gálatas 6, 7, versículo 10. Lei do retorno. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Talvez você veja muita gente plantando coisa ruim e ache que ele não está plantando nada. Acredite, está plantando. Ele pode não estar igual eu e você, que tudo que acontece na nossa casa a gente vai falando para todo mundo. Está quietinho, mas está plantando. Em algum momento vai estar plantando. Eu sei disso, gente, porque como acompanhante de hospital, já teve pessoas de eu ir orar e Deus falar: não ora. E depois eu ficava: por quê? Pô, orei 9, tinha 10 leitos. Por que o 10º eu não orei? Porque o 8. E aí Deus ia me explicando por que não podia orar pelaquela pessoa. Era momento de colheita. E quando Deus falar para você não se meter, não se mete. É momento de colheita. E às vezes, para aquela pessoa ser salva, Deus vai ter que espremer ela um cadinho. Em Marcos 1, 29 e 31 está escrito assim: e logo saindo da sinagoga foram à casa de quem? De Simão, o Pedro, e de André, seu irmão, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e logo a febre a deixou e servia-os. Um pouquinho antes, Jesus fala: vem e me segue. Só que enquanto Pedro e André estavam trabalhando, tinha gente doente na casa dele. Tinha gente precisando de salvação na casa dele. Como é que eu vou seguir Jesus, pastor José Carlos? Como é que eu vou fazer a obra se tem gente doente na minha casa? Se tem gente precisando de salvação? Nesse momento eles não pensam, eles só seguem Jesus. Mas ao tomar essa atitude de dar o primeiro passo ao chamado, Jesus já começa a operar na casa. Já começa a surgir milagre dentro da casa. O mesmo Pedro e Simão que acompanham Jesus agora, é os que estão vendo milagre dentro da sua casa. Vou dar um testemunho aqui. Depois vocês vão entender dentro disso tudo o chamado. Quando eu aceitei Jesus, ainda membro, eu ficava sentada na cadeira
E uma vez eu pensei que eu era maluca, né? Quando a gente começa a ter experiência com Deus, começa a achar que a gente está bem batendo. E os médicos dizem que a gente é maluco, tá? Tem até um transtorno com o nome para dizer isso pra gente. Porque eu achava que a cadeira estava querendo me jogar fora. E eu ficava brincando, eu sou meio palhaça, eu ficava me agarrando na cadeira, eu falei, daqui eu tô. Porque eu tinha essa sensação que a cadeira estava me empurrando, que ela estava se movendo. E aí veio na minha mente, às vezes Jesus está falando contigo, você está pensando que é teu pensamento. Vou falar para a irmã da visita no lar, para eu fazer visita no lar com ela. Quando acabou o culto que eu virei para outra irmã, aí ela, Márcia, tu quer fazer visita no lar? Eu falei, pô, ia falar com ela, pô, estava vindo aqui na minha mente para tu ir. Eu falei, então vamos. E eu acho que eu fiquei com esse negócio da cadeira. Aí depois começou algumas pessoas a dizer que vinham atrás de mim um anjo. Então quem é que estava mandando eu levantar a cadeira? Quase 2 anos sentada de membro. Me membrar. Adorava ir embora. E Jesus falando, levanta. Igreja pequena, mas estava lotada. Então a gente vai ter que levantar e dar lugar para quem está chegando doente, porque nós já estaremos preparados. 3. Ser reconhecido primeiro por Deus e ser reconhecido como representante de Deus no inferno. Gente, é muito importante que o diabo saiba quem você é, mas da maneira correta. Porque a palavra é bem clara, que os filhos de Seva eram, vamos dizer, para a nossa realidade, para a nossa cultura, né, para a gente bom entendimento, era crente. E o diabo vira para ele e fala, Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? E dá uma surra em 7, um demônio dando uma surra em 7. Então nós temos que ser reconhecidos pelo inferno de maneira correta. Marcos 1,34 está escrito assim: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não deixava falar os demônios porque o conheciam. Jesus impedia que os demônios falassem porque ele queria naquele momento, né, fazer a obra tipo em secreto e depois, espalhar. Mas as pessoas, né, acabavam por gratidão falando. Mas os demônios, ele proibia que falasse, os demônios tinham que obedecer. O homem não obedece, mas o demônio ele obedece. O nome de Jesus tem poder, querido. Não brinca, não faça essas brincadeiras que eu vejo os crentes fazendo. Aí ela me tropeçando, ai Jesus, em nome de Jesus. Não brinca com o nome de Jesus, porque na hora que você precisar usar ele, não vai funcionar. O nome de Jesus não é brinquedo, o nome de Jesus não é brincadeira, é um diamante, é uma pedra preciosa. Não brinque, porque o demônio ele não brinca com esse nome. Jesus proibia que eles falassem, porque eles o conheciam. 4. Fuja da religiosidade. Marcos 1,22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Jesus ele era diferente. E nós temos que começar a tentar se parecer mais com Jesus. Quem eram os escribas? Gente que conhecia o Velho Testamento. Tem muito teólogo dentro da igreja hoje que fala que não se fala em línguas. Por quê? Porque ele não fala. Tem muito teólogo hoje pregando que não tem essa de expulsar demônio. Por quê? Porque ele não tem unção, ele não tem autoridade. Quem não tem, vai bater em quem tem. Quem é frio, vai bater no quente. O morno vai ficar meio que tentando também, mas o morno ainda vai ficar pensando, eu tenho que melhorar. Eu conheço a palavra, mas o frio. Tem muita gente na casa de Deus que não tem unção e não compreende a dimensão do que ela realmente pode ter, porque ela está vivendo de religiosidade.
Marcos 1,42. Ter compaixão não é ter pena, tá? Marcos 1,40, 42 está escrito assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, e lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Qual a diferença do sentimento que Jesus teve ao ver o leproso? A palavra fala que ele teve compaixão. O que é pena? Pena é quando a gente vê, por exemplo, a gente fala assim: poxa, o marido daquela mulher vive traindo ela, me dá uma pena, mas a gente não tenta fazer nada. A gente olha a situação, ai que pena, e é um sentimento desprezível, porque a gente torna aquela pessoa pior do que ela já está. A compaixão não. A compaixão é quando eu olho para a dor do meu irmão e aquilo me dói. Então, quando Jesus olhou para a lepra dele, sabe que aquilo coça, que aquilo fere, que aquilo não dá para dormir, que aquilo com calor desse, aquilo, pelo amor de Deus, é horrível. Ele teve o amor que ele sentiu. Doeu nele pelo irmão. Isso é compaixão. Não dá para ser missionário sem ter amor pelo próximo. Aleluia! Ser dizimista e ofertante, Marcos 1, 43, 44. Está escrito assim: e advertindo-o severamente, logo despediu de si, e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aqui era muito comum o leproso ele levar uma oferta, levar até o sacerdote ele ia tirar a roupa diante do sacerdote, o sacerdote ia analisar todo o corpo dele, só depois que visse que não tinha mais nenhuma ferida, nada, ele seria liberado para viver em sociedade. O leproso ele vivia isolado, né? Ele vivia em aldeias isoladas, então ali ele ia poder sair e viver em sociedade. Então era muito comum levar uma oferta. Eu continuei aqui, eu vim me dando aqui nessa questão, porque a obra missionária, gente, ela tem um gasto muito grande. A gente ainda vai entender um pouco mais quando eu der os campos missionários. Tem um papel, como é que fala? Prospecto, não é barato. Meu genro trabalha em gráfica, eu digo até que ele é meio carinho, mas o material dele é de qualidade. É um material caro, eu sei que eu faço, né? Eu sempre fiz. Tem os missionários que vão para outros países, que a igreja que banca, né, a viagem, tudo. Então, o campo missionário ele também precisa de dízimo e oferta. Sétimo, dá testemunho do que Deus é na sua vida através do seu comportamento e da sua fala. Marcos 1, 43, 45 de novo, está escrito assim: e advertindo severamente, logo despediu de si e disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-se ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar, ou seja, falar para todo mundo muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugar de deserto, e de todas as partes iam ter com ele. Talvez você pense assim: poxa, esse cara é desobediente. Foi, porque Jesus tinha um propósito, né? Vou fazer o máximo e vai, explodir de uma vez só e eu vou poder. Agora Jesus já não pode entrar na cidade. Por quê? Porque todo mundo queria ter um encontro com Jesus. Mas o nome disso aqui é gratidão, gente. Eu não consigo, pastora Meire, não falar que Deus tirou meu filho das drogas. Eu não consigo não falar que o médico falou que minha filha anda com a perna só e hoje ela anda com duas. Eu não consigo não falar que uma das minhas filhas estava no pulmão e passando por outro, e de repente o médico falou: Diana, não sei o que está acontecendo, mas a água está secando. Eu não consigo não falar. Aleluia. Às vezes vocês se assustam que a Joana vive chorando, mas
de ser levado ao Evangelho. Está em Marcos capítulo 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Um paralítico não conseguia chegar, trazendo para a nossa realidade, né? Para bom entendimento, alguém na cadeira de roda, está acamado, não consegue chegar até a igreja. Jesus estava na casa, a casa estava lotada. O que eles fizeram? Os 4 vamos levar ele, trabalhar em grupo. O campo missionário eu tenho que aprender a trabalhar em grupo. É complicado? É. Eu fazia trabalho de enfermagem, quase larguei o curso. Foi quando eu vi que Deus estava trabalhando. Porque como líder, eu mandava todo mundo trabalhar em grupo, mas eu mesmo, né? Estava lá, pastora Amélia, cuidado com isso, pastor. De repente eu comecei a trabalhar com gente com personalidades muito diferentes. Gente batendo no meu ombro e me chamando lá para fora para brigar. Por aí você tira. E eu olhando para a cadeira e pensando, crente apoio em revida, crente apoio em revida, crente apoio em revida. Está pensando que é base de unção? Se você quer ter unção para repreender demônio, você não pode pegar a carteira e dar uma carteirada, não. Eu fiquei gritando, gigante, eu olhava e pensava, Golias. E ainda te digo mais. No outro dia de aula, meu marido que foi, a minha irmã foi na delegacia de polícia, foi no curso, eu falei, não faz isso, ai que vergonha, não faz. Aí foi me levar no curso, com medo de apanhar, que a mulher tinha 2 metros, enorme. Aí eu falei, vou parar no shopping. Ele olhou para mim e falou, tu vai comprar uma caixa de bombom para pedir perdão a ela, né? Tua família tem que saber quem é você. E fui lá e pedi perdão e hoje vive me ligando. É desse jeito. Jesus. Aleluia. 9. Aprenda a vencer obstáculos e chega de desculpa. Viva propósito. Está em Marcos capítulo 2, versículo 4 e 5 também. A palavra de Deus fala que quando eles chegaram e viram que estava lotado, eles pegaram o paralítico e levaram embora. A gente volta outro dia. Depois a gente manda um zap para ele, pede para ele vir aqui. Eu não consigo. Eu me imagino indo embora. Eu fico orando para chegar nesse naipe. De pensar assim, não, Jesus está ali, hoje ele vai sair curado. Subir, olha gente, subir aqui, tirar a esteira, descer o cara por borda, Jesus está bem ali no centro, eles devem ter olhado um buraquinho para ver no meio da multidão onde estava Jesus. Vai analisar tudo isso que eu vou te trazer para a nossa realidade, para a gente entender o negócio. Não, Jesus não está aqui no canto não, vamos mandar mais para lá pela esteira, vai puxando, puxa. Não, está lá daquele canto ali, puxa, está ali, lá, aqui, abre aqui, desce. E a palavra ainda fala aqui, ó, olha o que está escrito. No versículo Marcos 2,5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Ou seja, não foi a fé do doente, não vai ser a fé do drogado, do viciado de drogas, não vai ser a fé da menina que veio lá do candomblé, da Umbanda, não, é a nossa fé. Olha que lindo. Pela nossa fé o paralítico é curado, pela nossa fé alguém é liberto. Nós temos o primeiro passo para Jesus, nós estamos cheios de luz. Somos nós que vamos ser a candeia que Deus vai colocar no alto para iluminar quem está nas trevas. É pela nossa fé. Aleluia! Glória a Deus! 10º e último, aceite o seu chamado. Essa aí eu vou falar de mim, mas você depois não fica com raiva de mim não, tá? Eu já pedi perdão a Deus. Está em Marcos 16:15. Foi falado aqui diversas vezes, parece até que a gente conversou por zap, né? E falou, olha, vamos combinar da gente falar essas coisas.
fala aqui, a gente fala ali, parece até que combinou. Marcos 16:15 está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Vou dar aqui 2 testemunhos para vocês entenderem o que aconteceu comigo. Eu ainda era membro, e às vezes você pensa que por não ter uma carteirinha, gente, eu repito isso direto, o demônio não sai de carteirinha de papel, talvez for de plástico, talvez plastificar, né? Botar um plástico duro, melhorado, né? Ou de cartão, não, nada disso, o demônio não tem medo de carteirinha. Eu era membro e eu estava passando uma dificuldade muito grande, porque ele me conhece, né? Conhece meus filhos, 3 filhos, uma mãe acamada, 3 cachorros, né? 2 gatos, 2 tartarugas, e eu sozinha, sem pensão, sem nada, dando conta de tudo, e Deus veio abrindo um monte de porta, porque Deus não me queria bater na porta de ninguém, que era horrível. Às vezes eu tinha que bater dentro, me arrumar R$20 para comprar um pacote de fralda para minha mãe, e aquilo acabava comigo. E no poder da oração, Deus um dia falou que Ele me sustentaria. Ele veio portas que eu sozinha cuidava da minha casa, e veio usando também, claro, não tem como, fala sozinha, mas na verdade Deus veio. Qualquer dia eu falo melhor, vocês vão ficar enlouquecidos, porque tipo assim, os outros chegam e falam assim: ai Márcia, toma esse cartão de alimentação, porque eu estou com alimentação de mar lá em casa. E toma ali R$480, sem eu falar nada. Eu guardava um macarrão com salsicha para fazer só no fim de semana para a pessoa não. O bom de chamar Jesus para fazer morada, que Jesus abre a porta da geladeira, abre a porta do armário, né? Visita não abre, né? Então a pessoa não abria, a pessoa não sabia que minha geladeira estava vazia, que meu armário estava vazio. Aí eu falava assim para os meus filhos: ó, sua tia vai vir aqui, sabe? Que eles falavam: mãe, faz esse macarrão, era arroz, feijão, semana inteira, arroz, feijão e ovo, semana inteira. Aí eu disse: não, tua tia vai vir no sábado, para ela não ver que a gente está sem comida, eu vou deixar para fazer no sábado. Aí um dia, porque eu falei: não, eu não estou nesse cartão. Mas isso foi só uma... Márcia, está sobrando comida para caramba lá, está estragando, fica esse cartão aí, porque a tua casa vive lotada. E se tu chegasse lá, comia. Tinha um bolo, né, José Carlos? Um café, não é? Tinha, não sei de onde aparecia. Eu falava aqui, tinha, não tinha? Eu orava e falava: meu Deus, aparecia. E ela: nossa, a casa vive cheia de gente, fica com ele. Aleluia! E eu, nesse momento horrível, fui orar para falar: Deus é muito engraçado. Como Deus é engraçado? É por isso que eu sou uma pessoa engraçada. Vocês vão ver que eu sou uma pessoa engraçada. Aí eu orando, falando: Senhor, a geladeira está vazia, o armário está vazio. Aí Deus falou comigo: vou te ungir a missionária. Por Deus, gente, eu estou aqui falando, quase chorando. Tipo assim, gente, ia comer a última comida daquele dia. E aí chegou uma pessoa lá em casa para falar dos problemas dela, que na verdade não era tudo vaidade, de vaidade. E como era vaidade, eu fiquei aí escutando, né? E pensando: meu Deus, gente, vou dar a última comida, né? O último leite para minha mãe. E ali pensando, aí eu virei para a pessoa e falei assim: fulano, Deus estava orando e Deus falou que eu ia ser ungida missionária. Cuidado, gente, nem todo mundo que entra na tua casa, que come do teu bolo, né, é teu amigo, que é o teu bem. O semblante dela na hora mudou. Por que muitas pessoas não conversam olhando a gente olho no olho? Porque o olho ele é meio fofoqueiro. Ele revela meio a alma. E ela virou para mim e ela falou assim: você, missionária? Ah, missionária tu já é, que tu vive dando comida lá na favela, que tinha obra de evangelismo dentro da comunidade, que nós levávamos comida. Mas eu fiquei com um negócio com o olho dela, sabe, pastor? Porque eu pensava que ela era minha amiga. E quando eu fui orar, Deus falou comigo que ela tinha um chamado de ir para a África. Mas como ela não era fiel no pouco, posso te dizer que até o dia de hoje, o muito ainda não chegou na vida dela.
Deus tem um chamado na vida delas de ir para a África. Mas quando a pastora chama para fazer faxina, ela não aparece. Quando tem evangelismo, não aparece. Deus, ele só cumpre a palavra dele quando eu tenho compromisso com ele. Ser fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Ela está sentada, pastor, esperando o dia que Deus vai levá-la para a África. Enquanto às vezes do lado dela está lá toda uma obra missionária que precisa ser feita. Então, se Deus falou contigo que você vai sair do país e para outros campos missionários, porque isso vem de Deus, é loucura. Se você for conversar com alguém que foi lá para fora, você vai ver que era impossível para ele também. Então não se preocupe como Deus vai fazer. Ele faz. Seja fiel no pouco. O outro testemunho, estava vendo uma missionária, acho que era missionária já. Uma missionária pregando, ela tem dom da cura, dom de revelação, dom de palavra, como Deus usa. Só que Deus já tinha me tirado daqui e me jogado lá na Vila Aliança. E tem gente que acha que eu queria ir para lá. Eu falava, foi Deus que me enviou, gente. Não foi eu. E aí eu fui e falei, pô, missionária, tem como você pregar na minha igreja? Ela tem sim. Vou falar com o meu pastor que dia é. Eu falei, dia tal. Ela tem sim. Tá, tudo certo. Tá. Onde que é? Na Vila Aliança. Lá eu vou. Tu riu igual eu ri, né? Eu fiquei tão revoltada. Eu sou membro, eu vou. Por que ela me sola de carteira ela não vai? Ih, fico com o joelho. Faltou só fazer aquela oração de macumbeiro, né? Deus mata. Senhor, eu não consigo entender. Aí Deus usou minha irmã novamente. Márcia, tu tem que entender que o teu chamado é o teu chamado. O que é o 10? Aceite o seu chamado. Aleluia. Tem gente que vai para a África, tem gente que não vai. Não adianta ficar se batendo porque eu queria ir para a África. Você não queria mesmo? Tem estrutura? Eu já falei para Jesus. Eu não tenho estrutura. Eu vou ver uma criança passando fome, aí eu vou conseguir fazer a dieta que eu quero fazer. Eu não consigo comer vendo uma criança com fome, eu tenho fome. Então eu vou vir magrinha, né, pastor? Então me deixa quieto na minha casa comendo bolo, né? Conheci uma missionária que ela falava, eu não deito no chão por nada. E eu ficava aqui em casa, putz, como missionária, como é que não deita no chão, rapaz? Pra onde quem passa, vai dormir no chão, gente. Aí depois eu entendi, vai ver, tá pensando que é a parte rica da África. Porque meu povo perece por falta de conhecimento. Eu nunca quis ir para a África, mas eu queria ir para o Egito. Ninguém riu, né? A África ela é um continente, gente. São 54 países. Eu nunca quis ir para a África, pastor. O Egito é só um país na África. Por isso, meu povo, como é que eu quero ir para o Egito? Eu não quero ir para a África. A África é um continente com 54 países. Nem toda a África é pobre. Senegal é um dos países mais pobres da África. Existem outros ali, mas a maioria, gente, é coisa de outro mundo. Talvez esses missionários que querem ir para a África não querem isso. Ficar nos melhores hotéis, comendo no restaurante, não estão tendo visão. Quando eu falei com Deus, Deus veio falando isso, que eu tinha que aceitar o meu chamado. Hoje, isso é uma coisa muito importante para você, porque você vai entender que todos aqui são missionários, até as crianças. Quando Deus começou a me levar para dentro da Vila Aliança, eu não compreendia. Mas na verdade eu pulei para lá para ir atrás do meu filho, porque disseram, seu filho está usando drogas.
se nunca ele estivesse usando drogas, eu nunca iria para lá. E quando eu comecei a andar lá, eu sou filho de Paraíba é bem complicado, né? Eu parava nas bocas de fumo e falava, perguntava por ele, e eu cheguei até a boca. E quando eu cheguei na boca de fumo, eu vi mulheres grávidas na fila para comprar droga. E dentro do hospital, não sei se vocês sabem, se uma mulher usa drogas, o neném nasce já viciado. Então ele tem que fazer tratamento, porque ele tem crise de abstinência. Então eu via bebezinhos prematuro, um tiquinho de gente, amarrado, né? Cheio de sonda para tomar remédios. Por que tem que ficar amarrado? Porque quando ele tem crise de abstinência, ele fica se batendo e ele se machuca. Então isso já vinha me doendo. Então quando o meu filho começou a usar, eu comecei a ver que tinha mães lá usando droga, que tinha mãe procurando. E foi quando Deus foi me mostrando o meu chamado. Hoje eu compreendo que nem todo mundo vai entrar nas comunidades, querido. Porque não é o chamado de todo mundo. Hoje eu consigo compreender porque Jesus veio e me deu um puxão de orelha e falou, aceita o teu chamado. Eu não posso querer que alguém faça algo. Eu era tão prepotente. Cheguei a um nível de soberba tão grande que eu achava que eu era melhor que os outros. Porque eu falava, vamos lá. E a pessoa não ia, eu ia sozinha, então eu sou melhor. E Deus falou, você não é melhor do que ninguém. É o teu chamado. Eu te preparei, te capacitei para isso. O que você tem que saber agora é qual o seu chamado. Porque Deus escolhe não quem já está capacitado. Ele capacita. Você vai começar, meu coração não vai ferver, eu não conseguia compreender. Há pouco tempo teve um negócio lá do outro lado, me chamaram, aí a outra pastora falou, eu vou contigo. Eu falei, na Vila Aliança. Ela não vou. Hoje eu já entendo, tudo bem. Como é que eu vou levar se eu sei que a pressão dela vai aumentar, que ela vai passar mal? Hoje eu entendo, pastor. Mas o Espírito Santo teve que me dar uma puxadinha de orelha. Teve que dar uma baixada na minha mola. Eu tenho que entender que tem gente que vai para a África, tem gente que não vai. Tem gente que vai para a Vila Aliança, tem gente que não vai. Tem gente que vai viajar, tem gente que vai fazer obra missionária por aqui. Mas está dentro daquilo que eu posso suportar. Porque o chamado jamais vai ser pesado, jamais vai ser um fardo que você não pode suportar. Amém? Vou falar agora rapidamente só dos campos missionários para você se achar. Para você se achar no campo missionário. Vou dar exemplos de campo missionário. Os mais visados é a África, como eu falei, é um continente, são 54 países, todos os países são mandados missionários para lá. Independente de ser pobre, mostra muito as localidades onde realmente é fome, é doença. Na África, praticamente todo mundo tem AIDS, né? Por exemplo, doação de sangue. Eu vou fazer um teste para ver se eu posso doar. Se eu tiver hepatite, eu não posso. Se eu tiver AIDS na África, se eu tiver AIDS, eu posso dar meu sangue, porque praticamente todo mundo tem AIDS lá. Então é bem coisinha. O segundo lugar também, mais disputado, é o continente da América do Sul. O Brasil. O Brasil é um país do continente da América do Sul. Então, os campos missionários também, que é muito visado, é viajar por todos os estados do Brasil. Não é pecado orar não, tá? São 26 estados do Distrito Federal. Não é pecado falar, Senhor, eu quero fazer obra missionária na Minas. Senhor, eu quero ir para a África. Não é pecado. Amém? O terceiro lugar também muito disputado são todos os países do mundo. Aqui se fala muito em África e se esquece que tem outros países. Parece até que a gente combinou, porque foi falado aqui na China, na África. Na África, mulheres são
estupradas, são decapitadas, são mutiladas por pregar o evangelho. Na China, línguas são cortadas, cada um rasga uma folhinha da Bíblia, lê, decora e joga fora, porque se for pego com essa folhinha, então se junta todo mundo e monta uma Bíblia pregando o evangelho, cada um prega o que sabe, porque se for visto com aquilo ali, mãozinha cortada, linguinha cortada, amém? E no momento nós estamos com 193 países, segundo a ONU nós somos 193, segundo algumas fontes são 206, porque alguns lugares, como o Vaticano, querem ser considerados países, e daqui a pouco provavelmente vão ser. Mas até o momento somos 193 países no mundo inteiro. Agora eu quero falar sobre os lugares que não são disputados para a gente estar terminando aqui. Asilos. Já parou para pensar que o asilo é um campo missionário? Eu fiz estágio em alguns lugares, não vou citar nome por questão de ética, e a professora virou para mim e falou assim: Márcia, tem como fazer aí um negócio aí, sei lá, botar umas músicas? Ela viu que era crente, mas ela não é crente, fala música. Botar uma música, fazer um negócio aí, porque eles estão em depressão. Acho que tinha uns 40 e pouco idosos lá. A maioria estava em depressão, abandonado pela família, morando naquele lugar. Gente, eu corri atrás de diversas igrejas procurando caixa de som, pessoas para louvar, aparelhos. Eu não achei ninguém. Não achei ninguém para estar levando isso lá. Eu não consegui fazer um culto no asilo. O problema continua lá. E eu descobri que não tem. Não tem. E eu fui fazer estágio em outros asilos. Não tem crente fazer uma obra missionária. Nos asilos, pelo menos que eu fiz estágio, depois comecei a catar, eu falei, não é possível. Orfanatos, também, quase ninguém. Abrigo de usuários de drogas. No hospital, vocês já ouviram falar dos Doutores da Alegria? Muito maneiro, né? São pessoas que se vestem, a maioria não é crente, é triste isso, né? Então eles fazem muita brincadeira. Mas tem um povo cristão que se veste de palhaço, e brinca e vai pregando o evangelho, falando de Jesus. São os Doutores da Alegria. Principalmente no hospital de câncer. As crianças ficam já agoniadas, assim, esperando que eles vão aparecer e não pode faltar. Falou que vai aparecer, não falta, pelo amor de Deus. Que eles ficam tristes e legal mesmo. Tem visita nos lares, que também é um campo que parece que está tendo, mas não está tendo, né? E o evangelismo, ele tem os de rua. Tem uma diferença: evangelismo de rua, moradores de rua, que é um campo missionário onde você sai só para falar com moradores de rua, e tem o evangelismo nas ruas, que é o que foi feito hoje. Eu peço perdão, estou dando aula à tarde. Tem o evangelismo em comunidades, né, dentro de comunidades, e tem na porta da escola. Agora, o missionário que não pode ir, não tem estrutura física, ou não quero ir, ele pode patrocinar a obra missionária. A gente combinou, não foi? Pode falar para ele, querido. Patrocinar a obra missionária, e ele pode orar, interceder, jejuar, toda vez que houver uma saída de missão, e por todos os missionários do mundo inteiro. Vou dar um último testemunho rapidamente, só para confirmar essa palavra da oração que o nosso pastor trouxe aqui, e está escrito aqui, tá, pastor? Botei aqui em letra vermelha. Dá o testemunho, para confirmar que é o Espírito Santo, né? Que a gente não combinou nada. Um pastor, ele tinha uma igreja lotada, gente, a igreja dele lotada, e a igreja começou a esvaziar, começou a esvaziar, e ele não começou a entender, ele começou a orar, pedindo a Deus que falasse por que a igreja estava esvaziando. E Deus enviou um profeta, porque ainda há profeta em Israel. E o profeta virou para o pastor e falou: pastor, havia uma senhora aqui, e essa senhora ela orava pela sua vida, ela orava por
lotada. Quando essa mulher morreu, a oração praticamente, tipo assim, o pessoal fala para orar, mas não ora. Uma mulher com vida de oração mantinha uma igreja lotada. Uma mulher que tinha disposição de orar fazia com que a igreja estivesse lotada, fazia com que o pastor estivesse de pé. Ore pelos seus pastores. Não tem noção como a gente ganha bolada nas costas e depois chega sorrindo na igreja. Ore pelos missionários, ore pelos missionários que estão saindo. Eu não posso ir, mas eu posso patrocinar. Eu não posso ir, mas eu posso orar. Teve uma vez que eu estava lá dentro da Vila Aliança, fui atrás de um jovem, Radinho, que morou na minha casa, e veio um cara enorme, gente, enorme, com uma arma enorme, e eu olhava para ele, eu via não um demônio, mas legião de demônios. E eu falava com ele, ele abaixou a arma, ele me ouviu. Isso não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho carteirinha, é por causa de oração. Deixei uma galera em casa orando e falei, vou lá dentro buscar o David. Me cobre de oração. Amém? Perdão o tempo, mas eu fiz a folha toda. Agradeço a oportunidade.